Oi, gente! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um programa do Beleza Negócios. Hoje eu trouxe a minha advogada, doutora Amanda Keshner Paixão, para conversar com a gente e bater um papo super real sobre a área do direito. E junto com a gente, obviamente, está Deja Vu Professional, nossa marca parceira do Beleza Negócios, mais um programa com a gente. Então, Amanda, conta pra gente como é que tu foi parar na área do direito, por que tu decidiu fazer faculdade de direito? Então, eu costumo dizer que eu não tenho nenhuma história bonita para contar a respeito da escolha da faculdade de direito, né? Eu venho de uma família simples, o que eu tinha certeza no meu coração é que eu queria uma realidade melhor do que a que eu tinha, e dentre as opções que se apresentavam, fazer faculdade era uma opção. Então, para alcançar, né, um lugar melhor do que o lugar da onde eu vim. E nisso eu fui por eliminação. Eliminei as áreas da saúde, né? Aquela coisa de agulha, sangue, não era muito o que eu gostava. Eliminei exatas, pois muito sou péssima em cálculo. E das que sobraram, tinha direito. E eu pensei, por que não? As pessoas falavam, para fazer direito precisa gostar muito de ler. Eu sempre gostei muito de ler. Então eu pensei, vai ser direito. E foi direito. E aí tu começou na faculdade, mas nunca teve contato com questão de direito, assim, com escritório de advocacia, ninguém da família, amigos? Ninguém da família, nenhum amigo. A minha família é, em sua grande maioria, funcionários públicos. Meus pais são funcionários públicos. Então, eles também incentivaram muito isso no sentido de faz faculdade de direito, também. Tu pode fazer um concurso depois, o famoso leque de oportunidades que nos contam quando a gente entra na faculdade de direito. E assim eu fui. Fui fazendo a faculdade, aí depois, claro, durante a faculdade eu fiz estágios em escritórios de advocacia. Tá, então como tu não tinha contato antes com alguém do direito, quando tu começou a trabalhar com isso, assim, algum escritório, algum estágio que tu fez, aí tu começou criou uma paixão? Desde a faculdade eu sempre tive mais afinidade com direito civil do que das outras áreas, né, as outras matérias. E isso se aprofundou ainda mais quando eu fiz a opção por fazer a segunda fase da OAB em direito civil. As pessoas me falavam, por que tu não faz em direito trabalhista, faz em direito penal, que é menos conteúdo para estudar, mas não adiantava. O mosquitinho do direito civil já tinha me picado. Sim, já estava o coração batendo mais para aquele lado. Mais para aquele lado. Então, depois que eu me formei, eu comecei a atuar e eu procurava pessoas e clientes me procuravam com demandas cíveis, né? Então, eu sempre atuei no direito civil, comecei ali aquelas, né, direito de família, o básico de todo recém-formado, fui indo nessa área até que eu encontrei o direito condominial, que é onde eu atuo atualmente, ficou perto. E quando eu te conheci, Amanda, uma curiosidade é que tu não trabalhava ainda com direito condominial. Não, né? Eu trabalhava na parte civil geral. Sim. O direito condominial apareceu depois. Faz 10 anos que eu sou formada, né? Então, eu passei ali pouquinho em cada área até encontrar o direito condominial. Sim. E há quanto tempo tu tá no direito condominial? Eu estou trabalhando exclusivamente com direito condominial há 3, 4 anos. Ah, já é bastante tempo, tá? Então a gente se conhece... É bastante tempo. É uns 6 anos, né? Por aí. Passa tempo, a gente nem percebe. Mas, antes da gente começar a falar sobre a tua empresa, eu queria muito falar para vocês, né, que a Amanda, ela faz parte do jurídico da Casa ND, né? Então, ela tá por trás ali do nosso respaldo, digamos assim, da empresa. E, apesar de não ser o foco principal da tua empresa, né, Amanda, tu dá esse suporte, dá essa assessoria jurídica para outras empresas também. Sim, a gente dá assessoria jurídica para outras empresas imobiliárias, porque a gente atua também muito no direito imobiliário. Então, assim, no caso, se uma outra empresa que seja de um ramo diferente, de repente, do nicho da estética ou do ramo do nicho condominial, vocês também fazem assessoria jurídica? Sim, nós fazemos assessoria jurídica mensal, que é o que a gente costuma dizer, né? É muito mais fácil tu prevenir o problema e muito mais barato tu prevenir o problema tendo uma assessoria jurídica do que procurar depois que o problema já aconteceu. Perfeito, porque assim, até então, o que nós da Casa ND fazíamos? Se surgia alguma demanda pontual específica, a gente entrava em contato com a Amanda. Sim. E ela fazia pra gente, sei lá, fazer um contrato ou, enfim. Aí a gente entrava em contato com ela fazia pra gente. Ela falou assim, gente, vale mais a pena vocês fazerem uma assessoria todo mês ali, mensal, e ter, né, assessoria jurídica. E eu falei, nem sabia que né, dava pra fazer isso, e é muito mais
simples, né, Amanda? E, assim, tem muita mais vantagens para a empresa contratar uma assessoria jurídica do que contratar pontualmente, né? Muito mais vantagem, muito mais seguro. Tu tem um advogado à tua pronta disposição, né? Ali, quando tu precisa resolver algum problema de imediato. Às vezes, tu não tem um advogado, uma assessoria jurídica, daí tu entra em contato com alguém. Até tu ter essa resposta é muito mais moroso do que tu ter uma assessoria jurídica onde tu vai chamar, tu vai ligar e a pessoa vai estar ali para te atender, Sim. né? Sem falar que é chique. Porque agora eu falo assim, ó, eu preciso entrar em contato com a minha advogada primeiro, vou passar pro meu setor jurídico. E agora eu faço tudo Eu estou assim. de férias, mas o meu jurídico não. Isso, perfeito, amei. Tá, e como é que tu conheceu a tua sócia? A minha sócia foi assim, eu estava trabalhando, atuando, né, na parte de direito civil geral, comecei a ter algum contato ali com o direito condominial, foi quando eu me apaixonei. Então, eu comecei a ficar mais voltada para o direito condominial e nessa fase eu estava atuando sozinha e eu resolvi que eu queria, né, trabalhar para alguém. Enviei currículos voltado para conseguir uma vaga nessa área e eu consegui, fui chamada para trabalhar num escritório que atua só com direito condominial. E a minha sócia hoje era sócia de outra pessoa nesse escritório. Então, ela foi minha chefe. Durante alguns anos, eu trabalhei com ela. Que legal. Até que ela decidiu desfazer a sociedade que ela tinha com o antigo sócio dela e me propor sociedade. Ela falou, estou saindo e quero que tu venha comigo. Tu aceita ser minha sócia? Daí tu aceitou. Aí eu aceitei. Tá, e como é que foi essa transição? Porque tu quis trabalhar para alguém. E tu empreendia antes. Sim. E como é que foi para te tomar essa decisão? Tipo, será que eu empreendo de novo? Pra ti foi óbvio que sim, ou tu pensou? Na hora foi óbvio que sim, né? Na hora eu de bate pronto, não falei pra ela que eu ia pensar nem nada. Eu falei, claro, vamos, já estamos aqui mesmo. Mas dá aquela insegurança, né? Porque quando tu tem um contrato, né? Todos os meses, o fixo ali que a gente... Aquela estabilidade, aquela famosa estabilidade. Exatamente, dá um medinho. Sim, e a gente fala famosa estabilidade porque, assim, nada impede desse contrato ser encerrado. Exatamente. Nada, A estabilidade só existe na nossa cabeça, né? Eu ia falar isso, porque não é tão estável assim, Exatamente. Né? E que ano tu te tornou sócia oficialmente? Foi em 2024. Em 2024, nós abrimos a nossa sociedade. Em 2025, a gente abriu mais 2 unidades. A gente abriu em Santa Catarina e em São Paulo. Que legal! E como é que estão os negócios para lá? Maravilhoso, né, Nath? São Paulo a gente brinca que é mar aberto, né? Tem lugar para todo mundo. E lá são mais de 60 mil condomínios. Comparando São Paulo com o Rio Grande do Sul, lá é muito maior, né? Lá é muito maior e a concorrência é muito mais ampla, né? É muito mais aberto do que aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Então, um negócio que aqui no Rio Grande do Sul, às vezes, demora 1, 2 anos para virar, né? Porque a pessoa tem que te conhecer, tem que ter uma confiança em ti. Igual quando tu contratou a gente. Tu contratou a gente porque tu tinha segurança, porque tu confiava no nosso trabalho. E isso é um trabalho de formiguinha. Mas em São Paulo as coisas são muito mais ágeis, né? Eles não têm esse tempo de cultivar. Então, assim, eu gostei do teu trabalho, vou te contratar. Então, é bem mais... Dizem, né, que tudo lá é muito mais rápido. É. Não, em questão de empresa, digamos assim, né? Porque quem mora em São Paulo é para trabalhar para full trabalhar, time, né? Exatamente. E pensa futuramente em te mudar para lá ou não? Eu não penso, eu não me vejo morando em São Paulo. Mas eu também não me via morando em Porto Alegre, né? Eu sou de Gravataí e a demanda acabou me levando a morar em Porto Alegre. Eu também não me via morando em Porto Alegre, mas hoje eu não me vejo morando em São Paulo. Sim, mas assim, não é um requisito, tu acha, ter a empresa lá e morar lá? Consegue fazer Isso. a distância, digamos assim? A gente tá sempre lá, tanto eu quanto a minha sócia. Quando uma não tá, a outra tá, alguém da equipe. Então, a gente tá sempre nessa ponte aérea, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Então, sempre tem alguém lá. Hoje em dia é muito fácil, né? Em 1 hora de avião, tu tá em São Paulo. A gente tem um apartamento lá, né? Então, a gente acaba ficando lá. Mas morar, minha residência, ainda não. Ainda dá pra ser tudo em Porto Alegre só e vai lá, trabalha. Vai lá, resolve e volta. Até porque eu fiquei sabendo que vocês são bem diferentes uma da outra, né? Cada uma tem uma frente, tu e a Liliane, né? Então, a Liliane, ela é mais comercial e tu a parte operacional. Exato. Como é que vocês fizeram essa diferenciação do que é a responsabilidade da Liliane e do que é a tua responsabilidade, por exemplo, dentro da empresa? Desde o início já teve essa separação de frentes a tomar ou foi aos poucos se conhecendo para ver o que encaixava e dava certo? Não, foi desde o início. Eu acho que isso também é uma das receitas para uma sociedade dar certo, né, Nath? Ter as atividades bem delimitadas. Então, uma não interfere no trabalho da outra. Né? Ela tem
toda a parte comercial, onde ela faz, e eu tenho toda a parte operacional, onde eu faço. Claro que a gente sempre se comunica, é um casamento, né? Sociedade é um casamento. Então, a gente sempre se comunica, a gente tem uma comunicação e a facilidade de receber feedbacks, tanto eu quanto ela. Olha, aconteceu tal coisa, a gente aceita feedbacks muito bem, a gente conversa e a gente é fechada entre eu e ela. Dali para a equipe, ela faz a parte dela e eu faço a minha. Entendi. Então, ela praticamente traz o cliente, faz negociações, trabalha muito a parte de marketing, porque ela deve usar muito a imagem dela. Sim. E a mão na obra contigo. Daí, a partir do momento que o contrato está dentro do escritório, aí ali a operação eu que estruturo. E, assim, isso é uma curiosidade super leiga, tá? Mas o que seria a tua parte operacional? O que tu faz, assim, dentro do contrato fechou? Como é que começa? Então, ninguém ensina a gente a ser empreendedor, né? Muito menos a ser advogado. A faculdade te ensina o direito, o procedimento, e ninguém te ensina a advogar. Então, no momento que as coisas começaram a tomar uma proporção muito maior e numa velocidade muito mais rápida do que a gente imaginava, a gente pensou, bom, precisamos de equipe, né? Então, a gente começou a contratar pessoas. E como é que funciona? O contrato entrou, e agora? Quem é responsável pelo quê? Então, essa operacionalização foi o que eu fiz desde o começo. Então, hoje a gente tem um setor de controladoria, que controla todos os prazos do escritório, controla prazos dos advogados, a agenda. E a gente tem o setor civil, a gente tem o setor contencioso, a gente tem o setor trabalhista, a gente tem o setor de cobrança. Então, são vários setores dentro do escritório e que precisavam de procedimentos bem estabelecidos, porque tu contrata uma pessoa, o que eu vou fazer? Tu precisa saber ensinar para poder cobrar, né? Então, eu precisei aprender tudo como fazer para depois operacionalizar. E hoje tu pega muito estagiário, assim? Tem um estagiário, o restante da equipe são de advogados e tem o setor de cobrança extrajudicial, que é a cobrança de cotas condominiais, exatamente. Cotas condominiais em atraso, que já não estão mais no prazo da administradora, que o jurídico acaba fazendo essa cobrança, aí são o pessoal que não é advogado. Quantas pessoas estão na equipe hoje, mais ou menos? Não precisa dar um número certo, né, Amanda? Mais ou menos, eu não tenho esse número de cabeça, mas nós somos umas 20 e poucas pessoas hoje. Ai, é bastante, gente. E começou só vocês duas? Só nós duas. Como é que foi essa parte de contratação? Vocês viram que precisava de gente? A gente precisava de gente, porque a gente tava enlouquecendo, né? E pra separar setor, porque assim, é diferente, porque o meu negócio, assim, preciso de uma esteticista pra limpeza de pele. Vamos supor, preciso do serviço de limpeza de pele. Vou lá, tenho que contratar um esteticista, uma enfermeira esteta, algo do tipo. Agora, tu tem um escritório de advocacia. Por onde começa, entendeu? Porque todos os setores são muito importantes. Exatamente. A gente começou contratando primeiro uma pessoa para ajudar nessa parte da cobrança, né? Para ajudar administrativamente o setor de cobrança. E contratamos uma gerente jurídica, porque gerente é tudo na nossa vida, né? Sim. Gerente é tudo. A gente contratou uma gerente jurídica e contratamos mais 2 advogados. Então, tudo passava pela gerente, a gerente gerenciava a equipe dela. E aí, conforme a empresa foi crescendo, os contratos foram crescendo e a demanda foi aparecendo, a gente foi contratando e separando os setores, mas foi muito... Ninguém ensinou como é que era. É bem intuitivo. É intuitivo, sabe? Eu preciso que faça... Que eu preciso ter um setor de cobrança, eu não posso ter uma pessoa na cobrança, eu preciso ter um setor, eu preciso ter 4, 5 pessoas atuando na cobrança. Então, vamos contratar 4, 5 auxiliares administrativos para atuar na cobrança. Tá surgindo muita assembleia, porque a gente faz assembleia de condomínio, tá surgindo muita audiência, eu preciso de mais advogados, porque os advogados, às vezes, trabalham o dia inteiro e à noite ainda vão para assembleia. Né? E no outro dia de manhã tem que estar lá. Então, para a gente não sobrecarregar a nossa equipe, a gente acabou fazendo várias contratações logo no início. Por isso que a gente vai fazer 2 anos de empresa e toda essa gente nos auxiliando. Eu não fazia ideia, Amanda. Sim. Que legal! Nossa, agora te admiro mais, sabe? Não sabia que era tão grande, que precisava de tantas mãos, sabe? Sim. Somos muito. Então, cresceu a equipe numa velocidade muito rápida e a gente... É difícil isso, né? Porque é algo super positivo quando a empresa tá crescendo. Só que quando foge do teu controle, tipo assim, tá crescendo muito e tu tem que acompanhar. Então, do nada, tu tem que começar a contratar gente, tem que arrumar a casa. Sim. Tu tá no meio da faxina e tá chegando, sabe? A gente usa uma expressão que a gente cresce, desorganiza, arruma a casa. Aí a gente tá indo, não, agora tá tudo bem. Entra mais não sei quantos contratos ao mesmo tempo. Aí dá uma bagunçada. Preciso de mais gente. Contratação, ensina, dá uma desorganizada.
arruma de Sim. novo. Então, a gente vem nesse processo desde o início, né? Porque Sim. foi muito rápido desde o início. Nós, quando ela encerrou a sociedade com o antigo sócio dela, nós saímos com mais ou menos 10 contratos, né? Que mantivemos. Nós compramos a carteira. Em um ano, a gente está em mais de 60 contratos. Em 2 anos, a gente está em 100... Então, assim, foi crescendo de uma maneira que a gente não esperava. A gente ficou muito feliz porque, enfim... Claro, resultado do trabalho nosso também. trabalho, mas muito rápido. Então, a gente teve que correr. Não teve muito como, vou aprender a gerir pessoas, vou aprender a abrir um setor. Não, foi assim, o que eu preciso? Eu preciso de alguém para controlar, eu preciso de alguém no consultivo, eu preciso de alguém no contencioso, eu preciso de alguém no trabalhista. E foi... E tu já tinha trabalhado com gestão antes? Nunca tinha trabalhado com gestão. E para mim é a parte mais difícil. Porque eu sou completamente racional e prática. Só que nem todo mundo é assim, né? Então, quando vem Tem gente que é mais emocional, Exatamente. né? E aí, lidar com essas questões no dia a dia. Porque eu sabia ser advogada, né, Nath? Eu sabia processo, eu não sabia pessoas. Que levou meses, anos para aprender. Exatamente. Né? E agora já vai ter que aprender a fazer gestão. Tipo assim... Já, então... Fui atrás de fazer curso de gestão, me matriculei no curso do Thales Gomes, da G4, que é maravilhoso. É um curso legal. maravilhoso de gestão. Tu gostou? Eu gostei, é um curso maravilhoso. Porque com o tempo a gente para de ser advogada e começa a ser empreendedora. Tu não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tu não consegue advogar e empreender. Advogar e gerir pessoas. Sim, tu começa a escalar teu negócio, né? Exatamente. Tu vai cada vez mais cuidando da empresa no geral. E é por isso que a importância dos gerentes, né? Cada setor hoje dentro do escritório tem um gerente. Para as demandas ficarem concentradas neles e eles trazerem tanto para mim quanto para minha sócia o que está mais latente no dia a dia. Quanto tempo de curso tu fez? Eu tô por fora desse curso, então eu não sei a carga horária dele, tipo assim, quantos... Eu não lembro a carga horária dele, mas ele é um curso EAD porque a G4, fazendo uma propaganda aqui, né? A G4... Patrocina a G4. A G4 tem vários níveis, né? Dependendo do faturamento da tua empresa, eles te indicam qual o melhor curso para te fazer. Então, tem cursos mais de 30 mil reais, onde tu faz uma imersão em São Paulo. Enfim, é todo um... Eles chamam de... Como é que é o nome? Deixa eu me lembrar. Como se fosse um ecossistema, sabe? Como se tu fica naquele ecossistema do curso ali, enfim, tu conhece muitas pessoas, tu faz network, tem pessoas da mesma área que tu. E agregou, então. Muito, muito, muito. E como é que foi virar essa chave de gestora? Advogada, Tá virando, gestora. Né? Tá virando. Mas, assim, eu já conversei com outras empresárias, né? Empresários também. E não tenha um que não tenha falado que era a parte mais difícil de uma empresa. E assim, pessoas precisam de pessoas. Eu falei isso hoje ainda, num outro comentário que não tinha nada a ver, um outro assunto que não tinha nada a ver com esse. Mas pessoas precisam de pessoas. Nada funciona sem as pessoas, né? Então é uma coisa que tu tem que aprender a lidar. Se tu quer ter uma empresa, saiba que tu vai ter que estudar gestão. Então, a gente da área da beleza, é muito comum que a gente comece focando em algum serviço, né? Por exemplo, comecei com a maquiagem. E aí, tu sonha em ter um negócio na área da beleza maior, né? Tu sonha em ter outros profissionais autônomos dentro do espaço contigo. Então, um cabeleireiro ou uma manicure. Mas não passa pela tua cabeça a parte de gestão. Exatamente. Tipo assim, não é só convivência, entende? Não é só boas práticas de convivência. Exatamente. Não, é dar treinamento, é explicar. Só que explicar de uma maneira correta e profissional e... Enfim, não é tu falar de qualquer jeito. Exato. Tu tem que ensinar. É muito difícil. Porque, ao fim e ao cabo, é o teu nome que está na porta, é o teu nome que está lá fora. E o contato do cliente, ele vem primeiro com a tua equipe, ele não vem contigo. Eu posso gostar muito da Amanda, mas se eu for mal atendida por algum advogado da equipe dela, talvez eu já não queira mais trabalhar, não crie o vínculo. Enfim, então, a tua equipe tem que refletir a tua empresa, tem que refletir a tua cultura, o que tu é lá fora. Eu ia falar sobre isso agora, cultura. Porque eu conheço algumas empresas que têm a cultura muito forte, muito estabelecida. Isso me admira demais. E eu imagino o trabalho que dê para tu criar uma cultura tão sólida na empresa, né? Sim. É uma coisa que eu quero muito trazer para Casa ND, assim, melhorar isso, né? A cultura, que é, independente do lugar que tu esteja, tu vai falar do teu trabalho, sabe? Então, assim, eu quero que as pessoas estejam cada vez mais orgulhosas ao falar da Casa ND e que trabalham lá e tudo mais. E o que é a cultura da Casa ND seja muito clara, tanto para o cliente final, aquele que paga pelo nosso serviço, quanto para quem trabalha lá dentro, sabe? É uma coisa que tu tá estudando também para implantar na tua cultura. Sim, a cultura
É fundamental, né? Porque a gente, que é dono, a gente sabe o propósito daquilo. Só que as pessoas que estão ali, elas têm que trabalhar pelo seu próprio propósito. Porque se eles forem lá trabalhar pelo nosso propósito, não vai dar certo. Então, cada um que está ali hoje, cada um que está conosco, a gente está todo mundo muito alinhado. Né? Graças a Deus, a gente tem uma equipe muito alinhada, funciona como uma engrenagem e todo mundo abraçou a nossa cultura desde o início. Sim. E tá dando certo. Sim. Não, isso é muito importante, assim, eu tenho cada vez mais estudado em como implementar uma cultura forte na empresa, sabe? E eu vejo que, acho que é um dos pilares para tu continuar com uma equipe forte, estabelecida, enfim. Exatamente. Por exemplo, nós estamos em 3 estados. Então, o meu cliente lá de São Paulo, se ele for atendido por alguém aqui de Porto Alegre, ele precisa ser atendido com a mesma excelência que se fosse eu ou a minha sócia que estivesse entrando em contato com ele. Perfeito. E a nossa cultura muito forte é desse retorno para o cliente o mais rápido e o mais técnico possível. Né? Porque o cliente tem pressa. Ele não quer mandar um WhatsApp para o advogado dele e esperar 2 dias uma resposta. Então, o nosso tempo de resposta é o que a gente mais bate na tecla. O nosso cliente é o que faz o que está aberto. Então, a nossa dedicação é para ele. Tem isso, né? Questão de agilidade. Sim. Porque para o cliente procurar, ele tem um pepino, né, gente? Exatamente. No teu caso, e normalmente... Sempre é. No meu caso, sempre é um pepino. Então, ninguém vai lá ficar bonito. Tem que ser com urgência. Se demorar, sei lá, vamos supor, o dia inteiro para responder teu cliente, tu, de repente, já perdeu teu cliente. Exatamente. Eu e minha sócia, a gente recebe uma ligação, uma mensagem, se a gente estiver no trânsito, a gente para o carro, a gente fala, olha, eu tô no trânsito, me dá 15 minutos que eu vou te responder. O Lucas, pra não deixar pra não me deixar mentir, o Lucas demandou... ele sempre entra em contato contigo, né? E tu viu, né? Toda semana. Agora que a gente tem uma assessoria jurídica, tudo vai entrar em contato com o meu jurídico. Então, essa cultura de retornar ao cliente, de dar atenção pro cliente, porque pra gente é só mais um problema, mas pra ele é o problema, às vezes, do negócio dele. Então, a gente não pode ser leviano, né? Então, essa cultura de prestar atenção, de retornar o mais rápido possível. Não, e essa questão, tipo, para vocês, às vezes o problema do cliente, para ele, é um problema desse tamanho. Para vocês é isso aqui. Sim. Tipo, vocês vê todo dia. Não, fica tranquilo, isso não é nada. Né? Então, eu imagino que tenha essa preocupação com o cliente, porque sabe que a dor dele... e às vezes ele tá aumentando aquela dor, mas aí tu vai lá e diz, não é bem assim, pode ficar tranquilo, né? Tem todo esse cuidado com o cliente. E Amanda, agora que a gente entrou nesse assunto um pouco mais pessoal, digamos assim, né? Quando a gente fala em direito, em ter um advogado, parece muito... Tá um pouco de exagero, tipo um cuidado muito extremo. Mas, na verdade, não, né? Tem muitas coisas que os profissionais acabam cometendo por pura falta de informação. E de respaldo jurídico, né? Isso. A área da beleza é uma área que cresce muito rápido, né, Nath? E às vezes cresce sem esse respaldo jurídico. E que é muito importante na empresa. Sim. Então, assim, sei lá, cometer uma intercorrência com um cliente, cliente pagou e quer o dinheiro de volta. Todas essas coisas geram todo um transtorno e às vezes pode acabar prejudicando toda a estabilidade que a tua empresa já tem por conta de um cliente só e um respaldo jurídico resolveria tudo. Sim. Importante. E tu acha que, assim, principalmente na área da beleza, mas se tratando de todos os nichos, tá? Ter contrato com profissionais, com o cliente, tu acha que tem que ser assim para tudo? Contrato é segurança, Nath. Contrato é segurança. Então, o contrato ele vai delimitar as expectativas, o que esperar de cada parte daquele contrato. E se porventura der algo errado, com o contrato é muito mais simples de tu resolver. Então, o contrato é uma segurança para todo mundo. Tá. E quando tu começou agora é uma curiosidade que veio na minha cabeça. Quando tu começou no direito, tu já começou trabalhando com empresas ou tu fazia também, atendia a pessoa física? Eu atendia a pessoa física e empresas. Eu andei por muitas áreas do direito civil, eu atuei um pouco com licitações, um pouco com direito empresarial. E questão de divórcio? Fiz. Porque eu acho que... separar, pelo amor de Deus? Não, longe disso. Inclusive, eu tinha que fazer um contrato com o Lucas fora do casamento, que é tanta coisa. É tanta coisa. Só para um respaldo, assim, né? Não, mas brincadeira. Mas tu já trabalhou, assim, com divórcio, essas coisas? Sim, já fiz divórcio, já fiz alimentos. Direito do consumidor é algo que a gente faz muito, recém-formado, né? Que é o que mais aparece. Geralmente, a gente começa a atuar com demandas familiares, né? Então, é o que mais aparece.
Bacana. E tu como advogada também, outra curiosidade. Qualquer coisa tu processa ou não? Não. Muito pelo Custa contrário. processar? Eu acho que eu processei uma pessoa só em toda a minha carreira. Faz 10 anos que eu sou formada. Eu processei uma instituição, não foi nenhuma pessoa, foi uma instituição. Caraca. Por uma cobrança indevida. Nossa, eu acho que se eu fosse advogada, eu ia falar assim, eu vou te processar. Casa de Ferreira Espeto de Pau, vou processar, sempre. qualquer coisa eu vou processar. Não. A gente sabe o trabalho que aquilo vai dar, o tempo que aquilo vai levar e o desgaste emocional que aquilo vai levar, né? Porque Sim. um processo judicial sempre te desgasta. Sim. E aí, quando tu vai atuar pra ti mesmo, tu acaba... deixa pra lá. Sim. E essas coisas de pequenas causas, eu não sei, é um órgão do Estado? É um juizado. É um juizado de pequenas causas, né? Pra causas de menor valor, cíveis, né? E aí Tá, tem daí são também. advogados De onde vêm esses advogados que trabalham para essas causas? Eles são pagos ou é... É que o juizado especial civil, tu pode ir sem advogado. Tu pode chegar no balcão e falar, olha, eu quero processar a empresa tal, eu quero processar o fulano de tal. E tu vai para a primeira audiência, né, que é uma conciliação, que eles chamam. Se tiver um acordo fechado. Se não tiver um acordo, dali para frente, ele vai ter que contratar um advogado para a segunda audiência. E aí ele pode contratar o advogado que ele quiser. Nunca processei, né? Então não sabia como é que funcionava, mas a gente escuta muito, né? Vai nas pequenas causas. Que é um juizado com procedimento mais simples, é um juizado que não tem perícia, então ele costuma ser mais célere. Por isso que eles chamam de pequenas causas, que é para coisas que não tem uma complexidade muito grande. Sim. E quando tu estava na faculdade, não te mexeu nem um pouquinho a parte de crimes? Não. Não, direito? Não. Eu acho que se eu fizesse direito, eu ia pender para esse lado. Não, o direito criminal nunca me chamou atenção. E eu fiz uma demanda muito pontual de direito penal, de crime, para uma amiga minha. Eu fiz porque ela era amiga pessoal. E dali eu já descartei 100%. Mas por que, Amanda? Tu não... Porque o lugar onde tu atua, sendo advogado penal, para mim não é um lugar confortável. Tu ir dentro de uma delegacia, tu ir dentro de um presídio. Então não era um... É pesado, sim. É bem pesado. E até porque envolve algumas coisas emocionais, de certo, né? Tipo... Sim. Na verdade, todo mundo que chega até ti chega com uma demanda emocional muito grande, né? Sim. A gente confunde o advogado da gente com o psicólogo muitas vezes. Mas o penal eu achei muito pesado. Pra mim não deu. Não, eu imagino esses crimes que, sei lá, relacionado à mulher, família... deve ser muito pesado de trabalhar, né? É uma energia bem densa, assim. E já o direito civil, em especial condomínios, que é onde eu atuo, não tem tanto essa... A gente tem pequenos problemas de moradores, mas é muito trivial perto do que um problema penal, um problema de crime. A Patrícia, que é a Dina do Lucas, ela é uma pessoa muito de pessoas. Por isso que ela é gerente da Casa ND, né? Porque ela gosta de trabalhar com pessoas, ela é formada em RH. E assim, ela gosta de gente. Então, pra ela, nada é problema relacionado a pessoas. Então, assim, a pessoa gritou, olha só, tô com o meu gato aqui pendurado na janela. Ela vai e ela salva o gato. Entrou o rato, ela vai, ela pega o rato, mata o rato, não sei o que ela faz com o rato. Mas ela ajuda, sabe? Sim. Mas são tantas camadas com condomínio, porque tu tá lidando com muita gente. Muitas famílias, Cara, só no condomínio dela são duas torres de 11 andares com 8 apartamentos cada. É muita gente. Imagina, até me questionei agora se ela tem. Com mais de 100 condomínios. Então, tu imagina quantas famílias moram em 100 condomínios, mais de 100 condomínios. É muita gente. E realmente, o síndico que ele não tem uma assessoria jurídica, ele acaba por ficar ainda mais perdido no meio da sua gestão, sobretudo o síndico morador, né, Nath? Que hoje a gente sabe que tem o síndico profissional e o síndico morador. E o síndico morador, às vezes, não tem nem dimensão da responsabilidade que ele tem ao assumir aquilo ali, né? Responsabilidade civil. Se alguma coisa der errado e o condomínio não tiver caixa... Se o condomínio não tiver caixa e algo der errado, o síndico, muitas vezes, responde com o próprio patrimônio. Tira do próprio bolso. Então, é uma responsabilidade muito grande ser síndico. Vou te fazer perguntas aleatórias agora. Alguém morreu dentro do condomínio. O que acontece? Chama a polícia. Chama a polícia. Tá, mas tipo assim... Liga pra ter um advogado. Tu tem que ter uma assessoria jurídica... condominial. É que no direito tudo depende. Depende. Morreu aonde? Morreu dentro de casa? Morreu na área comum? Morreu na área comum do... Olha, eu já tô pensando no assassinato. Ai, que horror. É que eu assisto muito filme. Morreu, sei lá, na área comum. Morreu na academia do prédio. Se afogou na piscina. Isso. Aí
o síndico vai chamar a polícia, vai fazer todo o procedimento e aí vai ser instaurado. Se houve alguma negligência, né, do síndico, do condomínio... Não necessariamente vai precisar de uma assessoria jurídica condominial. Não, possivelmente se a pessoa morreu ali, ele vai precisar de uma assessoria jurídica condominial, porque vai ser investigado as circunstâncias. Por exemplo, uma criança se afogou na piscina. Como é que estava essa piscina? O laudo dessa piscina, o engenheiro que assinou, ou a pracinha... Teve casos de acidente de criança em pracinha ano passado, agora recente, de crianças que realmente vieram a falecer. Então, assim... Quem foi? De quem é a responsabilidade? Então, tudo isso... O condomínio se envolve? Isso, sim. O síndico, o condomínio precisa estar respaldado. Eu fiz uma pergunta super besta, eu não esperava essa resposta. E o que é mais pertinente, assim, que vocês atendem dentro de condomínios? Como assim? Tipo assim, sei lá, o síndico precisa da assessoria de vocês. O que é mais pertinente dele precisar? Via de regra, uma notificação para um morador. A Natália estacionou num lugar errado, eu preciso de uma notificação. A Natália está devendo condomínio, eu preciso que seja feita uma cobrança. Entendi. E a gente precisa refazer a nossa convenção do condomínio, porque a convenção do condomínio é como se fosse... É a legislação do condomínio, né? Tá tudo, as regras estão todas ali. Então, para alterar uma regra ou outra, é necessário fazer uma nova convenção, enfim, um procedimento extenso. Então, são muitas coisas dentro de um condomínio, muitas coisas. E essas assembleias, reuniões que acontecem dentro de condomínios, aí todas vocês têm que ir, alguém de vocês, algum advogado da empresa de vocês? Quando nós fazemos a assessoria jurídica mensal do condomínio, sim. Todas as assembleias, a AGO, que é a Assembleia Geral Ordinária, que acontece uma vez por ano, ou a GE, que é a extraordinária, que é para tratar assuntos que não são tratados na AGO. Por exemplo, surgiu uma necessidade de fazer uma obra. A gente não vai esperar a AGO para tratar sobre isso. A gente vai fazer uma GE, que é uma Assembleia Geral Extraordinária, para tratar a respeito da obra. E aí nós sempre deslocamos um advogado até lá. Mas com que recorrência? Essas assembleias tem quase toda semana? Não, quase todos os dias. Tem vezes que tem 3 assembleias num dia só. E tu ainda opera? Eu vou pouco em assembleia, mas eu ainda vou. Surgiu 4 assembleias no mesmo dia, tá todos os advogados em assembleia, alguns advogados às vezes em outro estado, e eu acabo indo sim. E a Lília não participa dessa parte operacional daí? As assembleias ela faz, porque ela faz muito bem. Comercial, né? Gosta de gente, gosta de vender, e ela faz muito bem a assembleia. E eu não tenho tanta afinidade com a assembleia, mas eu vou se precisa ir. Mas o papel do advogado dentro da assembleia, ele tem que falar, tem que... Muitas vezes sim, ele tem que orientar, surge dúvidas jurídicas ali dos moradores, do próprio síndico. Então a gente está ali como um respaldo jurídico. As pessoas querem pintar a fachada de laranja. Pode ou não pode? Aí entra o jurídico. Pode botar o varal na sacada? Exatamente. Tipo essas coisinhas assim. Exatamente. Aí entra o jurídico, explica se pode, se não pode, como é que faz para poder ou para não poder, enfim. Não, eu tava pensando agora, são muitas coisinhas, né? São muitas camadas. E agora que eu lembrei da Patrícia, porque ela é síndica, eu fico a quantidade de coisas que ela nos fala, assim, de demanda que ela tem. Muitas coisas pessoais das famílias, assim, mas que acham que envolve o condomínio, sabe? Vamos supor, uma outra coisa que eu pensei. Mora um casal num apartamento, eles se separaram, não foi formal, né? E, sei lá, o homem saiu de casa e a mulher trocou a chave, mas o apartamento é o nome dos dois. O condomínio se envolve? Não. O condomínio não se envolve, né? É uma questão civil ali, puramente entre eles, e o condomínio não tem esse poder de se envolver nesse nível, né? Entendi. É algo mais... Tá, agora eu entendi bem agora. Entendi. Estaciona no lugar errado, daí notifica. Exatamente. Mas não pode guinchar. Dentro do condomínio, não. Não, tipo assim, deixaram o carro lá. Ninguém pegou, foi notificado, não teve retorno. Vai notificar, vai multar a unidade, porque a gente sabe de quem é aquela unidade, né? Tá, tem um dono. Então, o dono vai ser notificado, o dono vai ser multado. Entendi. Até que ele tome providência a respeito daquilo. Eu tava pensando em chamar um guincho, tira, porque não teve retorno nenhum. Tá, entendi. Chega de perguntas bobas. Mas eu adorei saber um pouco mais. Eu tenho muita curiosidade. Porque a minha primeira alternativa de faculdade foi Direito. E eu fiz um semestre de Direito quando eu comecei. Quando eu saí da escola, assim. Eu fiz um semestre e foi o suficiente para eu entender que eu jamais conseguiria trabalhar com isso.
E outra, eu queria fazer direito para trabalhar na área criminal. Na época, muito iludida, assim, pensando que tudo é que nem filme, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito idealizadora sobre as coisas. Então, comecei a fazer faculdade de direito por conta disso. Aí, quando eu vi que direito não era o melhor caminho a se seguir para mim, eu pensei, vou fazer psicologia para ser psicóloga criminal. Eu queria crimes, Amanda. Sim. Era isso que eu queria. Aí eu fiz um semestre de psicologia e eu odiei. Só que nisso eu já maquiava, né, e Sim. tudo mais. Mas fiz um semestre de psicologia e tudo tinha que ler muito. Aí eu não me identifiquei. Mas, assim, eu gosto muito dessa parte, assim, né? Eu tenho muita curiosidade de saber como atua um advogado. E eu admiro muito porque, assim, tu tem que estudar demais. Sim. Olha quanto, que nem tu falou, olha quantas áreas tu trabalhou. Tu teve que estudar muito em todas elas. Sim. Para tu poder responder algo técnico, tu tem que ter muito conhecimento. E dentro do direito, tu vai atender empresas, vai atender pessoas físicas. Então, assim, é muita coisa. E É uma gama enorme, então é por isso que a gente fala, quem faz tudo não é bom em nada. tem que Por isso que focar. tu tem que ter um advogado especialista. Tu tem que ter um advogado especialista para aquilo que tu precisa. Tu vai ser presa, tu vai ligar para um advogado especialista em direito penal. Então, tu tá com um problema dentro do teu condomínio, tu vai ligar para um especialista em direito condominial. E hoje tu tem parcerias, por exemplo, com outras áreas. Vamos supor, um cliente, sei lá, da tua empresa precisa de um advogado criminal, sei lá. Tu tem indicações para passar? Tu passa? Temos. Nós temos indicações, nós indicamos os interessante. profissionais que a gente trabalha junto. Outra coisa também, em relação à tua sociedade com a Liliane e a empresa que vocês estão, né, consolidando, digamos assim. Já tem no Rio Grande do Sul, já tem em Santa Catarina, São Paulo. Vocês pensam em pegar mais estados ainda? Por enquanto não, mas a gente pensa sim em expandir para todos os estados que pudermos, mas por enquanto não. A gente está com 2 anos, né? A nossa empresa tem 2 anos, nós já estamos em 3 estados, então a gente precisa consolidar bem esses 3 estados para daí sim pensar em expandir. Mas a ideia mais. futuramente é expandir. Com certeza. Porque eu acho que um dos estados mais difíceis, não digo difíceis em relação, porque tem cliente, né, que é São Paulo. Mas tu chegar num estado onde tu não conhece ninguém ali, né, e colocar a tua cara a tapa, começar a empreender assim do zero, digamos assim, deve ser difícil. Como é que foi pra vocês? É que a gente já veio com a nossa estrutura de Porto Alegre. Então, a gente já tinha a nossa estrutura, nós já temos uma sede, nós temos toda a nossa apresentação. Então, é chegar lá e vender. Né? Vender e converter em confiança. Que a gente falando de contrato por confiança. Mas primeiro, por exemplo, quero expandir para São Paulo, né? Por onde começar? Por exemplo, do tráfego pago, vai para lá primeiro, faz uma visita e dá uma rondada? O que faz primeiro? Qual foi o caminho que Qual foi o caminho que a gente seguiu? Então, esse escritório que a minha atual sócia tinha com o antigo sócio dela, eles tinham também em São Paulo. Então, ela conhecia algumas pessoas de São Paulo. Então, foi assim, a Nath mora em São Paulo, eu vou ligar pra Nath. Falei, Nath, olha só, tô com pretensão de abrir em São Paulo. Como é que tá o mercado? Quais são as dores do mercado? O que os síndicos mais reclamam? E a gente foi pegando, sabe? É falta de retorno, né, demandas que vêm com atraso. Como é que a gente... Foi entendendo a dor. Foi entendendo a dor, foi se consolidando ainda mais aqui em cima daquela dor, para quando chegar lá, a gente conseguir atender com excelência. A gente não tem uma reclamação, a gente não teve uma rescisão de contrato. Todos os nossos... legal. Porque, às vezes, o síndico nos contrata para um condomínio X. E aí, na eleição do outro ano, os moradores trocam o síndico. E a gente continua. Então, a gente tem a grande maioria dos nossos condomínios hoje, nós perpetuamos gestão após gestão. Então, eles gostam do nosso trabalho, mantêm a assessoria jurídica, apesar de não estar mais com aquele síndico que foi quem nos contratou primeiro. E aquele síndico vai para o outro, nos leva junto. Então, é um passinho de formiguinha. E o mesmo passinho de formiguinha que a gente fez aqui, a gente faz em São Paulo. Isso é muito importante. Em relação, por exemplo, ao síndico ser um síndico profissional ou um síndico morador, para vocês isso impacta em algo? Não impacta para nós, não impacta em nada. Mas o síndico morador, ele tem mais dúvidas, né? Ele demanda um pouco mais da assessoria do que o síndico profissional muitas vezes. Claro que não é regra, né? Mas via de regra o síndico morador tem um pouco mais de dúvida, usa um pouco mais da assessoria do que um síndico profissional. Claro, porque não estudou exatamente, Exato. né?
para atuar naquele negócio. A grande foi uma maioria dos oportunidade. síndicos profissionais hoje são formados em outras áreas, arquitetura, engenharia, né? Enfim, então eles já têm um conhecimento técnico da área deles e aí acaba que usa apenas a assessoria jurídica para o que eles não têm conhecimento. Quando tu vai atuando muitos anos como síndico profissional, muita coisa tu já sabe, muita coisa tu não precisa ligar para o teu advogado, porque já aconteceu em outro condomínio, já aconteceu, porque né, eles não têm um condomínio só, eles têm vários e os problemas se repetem. Via de regra, é o mesmo problema em todos os lugares. Não, mas para vocês, pensando como negócio, seria até mais interessante trabalhar só com síndico profissionais do que um síndico, por exemplo, que é morador, pela questão de que o síndico profissional pode atuar em outros condomínios e converter mais para vocês. Exatamente, em conversão de negócio, o síndico profissional é muito mais interessante, mas não que a gente, né... Sim, tem algum problema. Ou prefira atender síndico profissional. Sim. Não, a gente atua igual para todo mundo, mas sim, o síndico profissional conhece o nosso trabalho, via de regra ele dá um contrato para nós, ó, vou te dar esse condomínio para tu trabalhar em cima dele e conforme for o retorno, eu vou te passando os outros. Então, a gente tem vários síndicos que todos os condomínios deles são nossos. Ah, interessante. E eles podem atuar em vários condomínios ou, tipo assim, no máximo 5? Não, eles podem atuar em quantos eles tiverem braço para atuar, porque muitos síndicos profissionais têm empresa de síndico profissional, tem uma equipe por trás, então também é uma empresa, né, que presta assessoria de sindicância. Nossa, então vocês têm muita oportunidade de negócio, né? Muita. E São Paulo, do Brasil, é onde tem mais oportunidade para esse ramo, por isso que vocês foram para lá? A gente foi para lá justamente porque tem mais de 60 mil condomínios, né? E é mar aberto, então tem lugar para todo mundo, não tem essa cultura fechada, porque a gente sabe no Rio Grande do Sul que a cultura é bem fechada, né? É a Nath, que é amiga da Amanda, que é casada com o Lucas. Muito no boca a boca, né? Muito no boca a boca, acaba ficando quase que uma maçonaria. E lá em São Paulo não tem isso, então a gente optou por ir para lá justamente por ser um mar aberto. Tá, e eu sei que vocês não têm planos agora, mas futuramente, se vocês fossem para algum outro estado, qual vocês iriam? Eu tenho as minhas. As tuas, E a Lili tem as dela. Tá, mas e pra ti, assim? Eu acho que eu iria pra Curitiba. Pra Curitiba? Eu pra gosto. ficar nos 3, né? Né? Não, e é mais perto. É mais perto. Mas pra vocês não interfere tanto a distância? Ou interfere? No quê? Pra atuar na... Pra atuar, não, mas pra converter negócio, sim. Porque dá trabalho, né, Nath? Sim. Dá trabalho ficar indo e vindo, indo e vindo. Sim, não, com certeza. Mas então, por exemplo, fechou negócio, vocês conseguem bem tranquilo trabalhar à distância. Super. E a gente tem equipes em Santa Catarina e equipes em São Paulo, reduzida, não tão grande quanto a equipe de Porto Alegre, mas quando eventualmente se precisa que se faça presente, ou eu ou a Lili, a gente vai. E isso é bem recorrente. Então, tu se distanciar muito, abrir lá na Bahia, não é algo que para nós é viável. Hoje não é viável, né? E a Liliane é que faz mais viagens, por ela ser comercial. Sim, ela é comercial, então ela viaja bem mais. Ela passa a maioria do tempo em São Paulo, né? E Santa Catarina vocês vão bastante também? Vamos bastante. Ainda bem que é mais perto, né? Sim, Santa Catarina dá pra ir de carro, né? E é em Floripa mesmo? Ou... Em Palhoça. Em Palhoça. Isso, tá, Palhoça. Que é quase uma extensão de Florianópolis, exatamente. né? Mas o escritório fica em Palhoça. E em São Paulo fica na Avenida Paulista. Poxa, Amanda, que legal. Eu não tinha ideia do quanto o direito condominial é cheio de possibilidades. Tá aí de repente, uma área muito boa de se explorar para quem está começando agora, né? Muito boa, porque é uma área que não tem muitos profissionais ainda e é bem nichado. Sim. E é bem específico, então tu consegue te colocar no mercado com talvez um pouco mais de facilidade do que nas outras áreas onde já tem muita escritórios gigantes e com renome de anos, né? Então é uma área mais nova, assim. Uma coisa que eu escutei muito já falar, que é até um pouco de preconceito, assim, que é falar assim, as pessoas, né, falam, porque não faz direito, tipo assim, tu vem de uma família humilde, não faz direito porque só advogado que já tem família no direito para se dar bem na vida. Não é verdade. Não é verdade. Até porque tu é um exemplo disso. Sim, exatamente. Como tu começou a entrevista falando, tu veio de uma família simples, assim, humilde, né? Teus pais concursados. Sim. E hoje tu tem empresa com filiais em outros estados. É um baita case de sucesso e tá aqui para mostrar pra gente que sim, é possível. Eu gosto, Amanda, de trazer mulheres aqui que conquistam coisas que nunca
sonharam conquistar. Sabe Sim. quando foge do teu planejamento, dos teus sonhos, quando tu começou na faculdade, por exemplo? Isso é muito incrível. Exatamente, porque eu nunca imaginei pisar em lugares que eu pisei, né? Nunca imaginei chegar até aqui. Ter uma empresa com filiais. Ter uma empresa com filiais. E aconteceu, né? Foi o que eu te falei. Eu não tenho uma história bonita pra contar, mas... Tem sim, é lindo! Não, eu digo da escolha do curso, né? Não é um sonho de criança, mas foi algo que aconteceu na minha vida. Aconteceu e foi acontecendo e chegamos aonde chegamos, graças a Deus, e temos planos, né? Mas, enfim, tu Mas não hoje precisa... tu ama o que tu faz. Eu amo o que eu faço. E tu não precisa vir ver. de uma família com um escritório de renome, tu não precisa de nada. Tu precisa ter vontade, coragem e estudar bastante. Esforço. E uma dúvida, tá terminando o programa, mas me veio essa dúvida agora. Para passar no AB, tu falou que são 2 fases. Sim. É muito difícil, como dizem. Pra mim foi. É. Pra mim foi. Chegou a rodar Sim. quantas vezes? Ai, pesado, né, Nath? Não, fala, porque eu quero que as pessoas se inspirem. Olha onde tu tá hoje. Ai, tu vai fazer eu falar quantas vezes eu rodei no OAB Fala. mesmo? Eu reprovei 3 vezes. E hoje tá aí. Não desistam das coisas que vocês buscam, que vocês sonham. Eu sempre falo isso. Sim. Sabe quantas micropigmentações feias e erradas eu fiz? Umas 50, até ser uma micropigmentação boa. Sim. É normal, a gente normal. precisa praticar, treinar, fazer, ter essa aprovação, sabe? Para depois ser aprovada. Sim. Então, eu quis te perguntar e quis que tu respondesse, desculpa se eu fui muito incisiva, mas é porque inspira. Não é o perfeito que inspira. Sim. É ver que tu errou, que tu não foi como tu esperava, mas que mesmo assim tu conseguiu chegar a lugares que tu nem imaginava, entende? Exatamente. E aí se torna uma inspiração. E Amanda, eu vou finalizar o programa, até de uma forma bem bonita falando sobre isso, mas assim, agora, depois que a gente bateu todo esse papo, que eu entendi mais ainda, né, do que tu faz, te admiro ainda mais. Obrigada por ter te disponibilizado, de ter enfrentado até a tua vergonha em relação às câmeras. Mas foi um papo muito gostoso, eu aprendi muito contigo. Eu sou muito feliz de ter a tua empresa junto com a nossa, né? Que tem valores e propósitos muito parecidos, muito similares. E saber de onde tu veio é muito especial. Porque a gente está com uma empresa que valoriza a nossa empresa, por saber também de onde eu vim. Sim. Então, obrigada por ter vindo aqui, obrigada pela tua disponibilidade, obrigada por ter enfrentado teus medos em frente à câmera. Foi muito legal o nosso bate-papo. Eu que te agradeço, é um prazer estar aqui contigo e eu fiquei muito feliz. Ai, obrigada. Eu vou finalizar o programa, então, com uma mensagem que me inspirou muito, né? Que foi muito genuína aqui da gente conversando. Que não importa as vezes que você erre, você tem que tentar até conseguir. Porque o sonho, gente, quando ele é um sonho muito forte, muito latente no nosso coração, a gente tem que ir atrás. Independente das provações que a gente passar, a gente tem que ir. E a Amanda, eu vou deixar o @ dela aqui para vocês seguirem a empresa, né, Panini Keshner, que é perfeita em todos os sentidos. Começou pela Amanda, hoje é uma sociedade com a Liliane, né? As duas são incríveis, focada, então, como vocês viram na entrevista, em direito condominial, mas atendem outras empresas, assim como atende a Casa ND. E chegando ao fim de mais um programa, quero agradecer a companhia de vocês. Espero que o nosso papo tenha inspirado vocês, tenha tirado dúvidas, até aquelas dúvidas bobas que eu fiz, tá? Mas quem assiste muito o filme vai me entender. E um agradecimento especial também a Deja Vu Professional, nossa marca parceira que está em todos os episódios com a gente. Até o próximo. Tchau!